sobre o princípio, avançando no entendimento de Bereshit e Merosh. A paz do Senhor Jesus. Lemos em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Senhor, inicialmente queremos clamar para que a fé esteja sempre viva em nossas vidas. Renova a fé em cada um dos ouvintes dessa mensagem, revelada pelo Senhor para um dos teus servos. Oramos ainda para que o Senhor complete a bênção em nossas vidas através da revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João apresenta o Senhor Jesus como Deus. E nós vemos isso quando ele fala do princípio, do Merosh, onde Deus preparou o projeto de salvação para o homem. Mas há outro princípio que conhecemos muito bem, o Bereshit, na Bíblia, descrito no livro de Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra. O interessante é que nesses dois princípios, Bereshit e Merosh, há uma dualidade. No primeiro princípio, Bereshit, existiu a criação. A criação se deu pela ação do Verbo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus que a terra produzisse vida, e a terra produziu vida. Deus falou com o mar para produzir a vida, e ele produziu. Na obra criadora de Deus, há a ação do Verbo de Deus. Ou seja, o falar de Deus produz todas as coisas. Isso nos informa que a palavra de Deus pode dar um novo princípio às nossas vidas, se o homem assim estiver desejando. Quer viver um novo começo? O recomeço de uma nova vida está em Merosh. A palavra de Deus pode fazer isso em nós. O nosso Deus é Deus de oportunidades. No princípio, Merosh, ele abriu para nós um novo e vivo caminho chamado Jesus. E ele espera que nós venhamos andar nele, conhecer mais dele, oferecer louvores e ter gratidão. Um dia conhecemos o amor de Deus e hoje entendemos que a melhor escolha que fizemos foi andar no caminho da salvação, pois o Senhor Jesus nos tirou do caminho da morte e nos colocou no caminho da vida. Ainda nos dias de hoje, Deus continua oferecendo esse novo princípio, Merosh, oferecendo uma nova oportunidade. Para isso, temos de andar no caminho que é Jesus. Temos que viver em temor e em adoração a Deus. Temos que viver a sã doutrina. Temos que testemunhar da nossa salvação e viver o Evangelho como forma de vida. O Senhor quer dar um novo princípio, o Merosh, se nós deixarmos que a voz dele, que é poderosa, que é eficaz, que não volta vazia,
se deixarmos que essa voz, que a sua palavra opere em nós, ganharemos vida eterna. A voz do Senhor não depende daquilo que é humano, pois a voz do Senhor fala direto à alma do homem. Nós não ouvimos a Deus com nossos ouvidos biológicos. Ouvimos a Deus por nosso espírito e por fé. Esta é a conexão. É o Espírito de Deus falando ao espírito do homem. Quando o Senhor curou um surdo, Jesus chegou perto dele e o Senhor disse: Efatá, que significa os seus ouvidos se abrem. Em hebraico, Efatá, aberto. Uma ordem para ter ouvido aberto. Lemos em Marcos 7,34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E fatar em hebraico é aberto. Aquele homem antes não ouvia, pois ele era surdo. Mas o Senhor chegou pertinho do ouvido dele e disse: Efatá, abre-te. E os ouvidos dele se abriram e aquele homem passou a ouvir a voz de Jesus. O homem sem Deus é como um surdo e não fala daquilo que procede da parte de Deus. Mas como que isso aconteceu com o surdo se ele não escutava? É porque a voz do Senhor não fala aos ouvidos, aos sentidos biológicos. A voz do Senhor fala diretamente à nossa alma. Ele fala ao nosso coração. E foi por isso que aquele homem ouviu a voz de Deus. E ainda hoje, a voz de Deus, pela sua palavra, quer dar um novo sentido à sua e à minha vida. O surdo também não falava, mas agora passou a falar da obra que Deus realizou em sua vida. Ele teve um novo princípio, o Merosh. Deus quer te dar um novo projeto para seguir, um novo caminho, um novo princípio, Merosh. Mas se você disser que já conhece esse projeto e que já anda no caminho, saiba que o Senhor quer aperfeiçoar a boa obra que um dia Ele começou no seu e no meu coração. O princípio que está no Evangelho de João é o que estava na obra criadora, o Verbo Criador. Mas agora, na obra redentora, a ação do Verbo não é mais para criar. A ação do Verbo é para nos fazer ouvir a sua voz. É para nos salvar e abrir a nossa boca para louvar a Deus. Ou seja, o Senhor hoje, com a sua palavra, está agindo para salvar a cada um de nós. O princípio Bereshit indica o começo da criação, o começo de algo. Porém, o princípio Merosh é o planejado desde o início por Deus para as nossas vidas. É o princípio redentor de Deus para o homem através de Jesus. Em breve,
Todos nós seremos salvos para sempre quando encontrarmos com o Senhor nos ares e seremos transformados num corpo reluzente, glorificado. Aleluia! A salvação é um processo. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. A cada dia nós estamos sendo salvos em Jesus, confirmados. O texto diz que nele estava a vida e ele estava no princípio com Deus. Jesus estava lá no início, mas ele também está hoje falando com você, com a sua alma, dando um novo princípio a cada um de nós, dando-nos seu amor. Este é o princípio Merosh, planejado para a vida do homem. Aleluia! E você quer esse novo princípio para a sua vida? Em resumo, lá no princípio, em Bereshit, estava a obra criadora, o verbo criador. Mas agora aqui no Evangelho do Senhor Jesus, a ação do verbo não é mais para criar. A ação do verbo é para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje a palavra de Deus está agindo para salvar a cada um de nós. Estamos tendo uma nova oportunidade de conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Não é o conhecimento da história de Jesus que muda o homem, mas é a revelação de Jesus que muda a história do homem. Não é o conhecimento da história de Jesus, de como ele nasceu, de como ele viveu, de como ele morreu, que nos salvou. Não é. O que nos salvou foi quando a palavra viva de Jesus foi revelada aos nossos corações. Aí nós fomos salvos. A nossa vida mudou, a nossa história mudou, a nossa vida tomou outro rumo. E é esse o princípio Merosh, que hoje o Senhor deseja que cada um de nós possa prosseguir nele a partir deste momento, dizendo: Senhor, eu aceito esse novo princípio redentor, Merosh. Eu quero viver uma nova vida para a glória do unigênito do Eterno Pai. Eu quero viver uma vida onde não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Dai graças a Deus e louve ao Senhor. Aleluia. Shalom.